Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Momento Ecoar. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast. E aí, Di? Eu acho que eu já perdi as contas. Qual que tá? Esse é o episódio? hashtag 78. 78. 78 episódios e você com a gente 078. aqui. 078. E hoje estamos aqui com uma mulher, Convidada, uma mulher, campeã. isso. Muito lutadora, especial, lutadora que guerreira. vai contar a história dela aqui, Luana. Seja bem-vinda ao EcoCast. É um prazer te receber aqui. Vai ser um bate-papo bem legal. Contar um pouquinho da sua Obrigada. história. Nossa, obrigada mesmo pela oportunidade de poder compartilhar a minha história, né? O trajeto até aqui. Você vai contar daqui a pouquinho. Vai. Fica aí com a gente, galera. E antes disso, Vamos falar um pouquinho do Franklin Tech. Você que precisa fazer o seu conserto aí no seu celular, né? Na tela. Quebrou a tela, Franklin Tech. ele conserta muitas coisas. Muitas inclusive, coisas. né? Televisões, videogames, toda a parte eletrônica ele faz. Faz toda a parte eletrônica, Então, faz de nosso tudo. parceiro- Televisão já falou, né? Televisão também faz toda a parte de eletrônica, ele faz. Então, se você tá com alguma dificuldade, algum equipamento eletrônico aí parado na sua casa, não perca tempo, ó. Vai estar o QR Code aí do Franklin Tech, o nosso parceiro aqui. Chama ele. O nosso vizinho aqui Né? também de estúdio, né? E não perca tempo, chame o Franklin aí. E também, se você quer estar com a gente aqui Anunciando. anunciar a sua empresa, né? Na melhor distribuidora aqui de comunicação aqui do YouTube. O EcoCast, claro. Vai ser muito bem visto aqui, ó. É no muito nosso bom, painel né? eletrônico. Isso, porque durante os episódios a sua marca fica aparecendo aqui no nosso painel eletrônico, né? A gente vai batendo papo e fica lá. A E sua no cantinho empresa da toda tela aí aparecendo. também. É muito bom, gente. Anuncia aqui com a gente. A sua marca sendo bem vista. Muito bem. E agora sim, Luana, conta um pouquinho quem é a Luana. Assim, pode contar assim resumidamente um pouquinho da tua trajetória até você chegar, né, a uma atleta, né? Sim. Jiu-jitsu, né? Você é do jiu-jitsu, né? É isso? Isso. Então, conta um Atualmente. pouquinho aí pra gente. A gente tá super curioso aqui, né? Como que começou essa história toda? Como que Ela foi? já trouxe até as medalhas aqui, então você já viu que ela é campeã Não, mesmo, ela, hein? ela participou de 3, né? Sim. E ganhou os 3. Então você vê que ela é braba. É, brava, ó, É sul-americana. o primeiro ouro, né? E os 2 segundo prata. Não é pra qualquer um, não. ó, vai lá, Pan-americano, sul-americano, tem tudo aqui. Tem umas coisinhas que pode comer também enquanto você fala. Isso, fica à Tá vontade, bom. tem uns quitutes aí. Meu nome é Luana, eu tenho 42 anos. Pratico atividade física desde os 15 anos, que foi onde eu iniciei com a capoeira. Só que, na época, não tinha um comportamento bom, né? Eu era bem revoltada e fui expulsa por mau comportamento. Fiquei treinando 3 anos e meio, mas Tem na isso? época... Tipo assim, se Tem. você tiver um comportamento ruim, Sim. eles te mandam embora? fui convidada a me retirar. Não Era terrível. Não tinha disciplina nenhuma. Participei, assim, de campeonato, mas não era contato, né? Era mais uma apresentação do que você sabia. Foi em Votuporanga. Veio o ouro para Jales. Na época, eram jogos regionais, só que a capoeira era complementar, então não valia ponto para a cidade. Mas, assim, como eu era muito... Eu não tinha disciplina nenhuma. Rebelde. Brigava na escola, brigava nos lugares. É porque desobedecia. geralmente esportes, assim, você tem que... Na verdade, ainda mais quando é luta, assim, né? Eles falam... Você não quer... Não é pra você sair batendo Não. todo mundo e tal. Eles falam pra você evitar conflito, né? Isso. Não ficar brigando com ninguém. É avaliado conduta dentro e fora do... Que nem eu falo tatame agora, né? Mas é avaliado teu comportamento dentro E do fora da treinamento luta e lá. fora também. Entendi. Fora e dentro, na época, era terrível. E ele não teve jeito, ele me retirou do grupo. E isso há mais ou menos 23 anos atrás, né? E eu achei esses dias uma carta que há 23 anos atrás eu cheguei a fazer jiu-jitsu, mas eu não gostava. Eu não gostava e não dei continuidade, né?
Mas, enfim, como que eu comecei, né? Em janeiro de 2021, eu questionava muito minha fé, né? Eu achava minha fé muito pequena. E em janeiro de 2021 entrou um ladrão em casa. Eu falo um ladrão, né? Porque depois o que aconteceu? Um criminoso, um cidadão aí, tava eu e meu filho. Ele, na época ele estava com 11 meses. Meu Deus, 11 meses. Nossa, 11 muito meses. novinho. Eu lembro que eu coloquei ele no berço e eu fiquei na cama e tinha um quarto que eram 2 quartos numa kitnet. Como ventilava pouco ar, então eu deixava a janela aberta, mas ela tinha proteção, ferro de proteção. E aquele quarto eu fiz chamado quarto de guerra, um quarto de oração mesmo. Sim. Né? Eu orava lá. Igual o filme mesmo, né? Igual o filme. Legal. É incrível, porque... No filme, o quarto de guerra é um closet, não é? Era tipo um closet, é um closet. Ela bem tirava pequenininho, tudo. assim. É, Só ficava ela lá, né? que ela pregava o que ela queria, né? Sim. Nesse quarto não tinha nada. Tinha tudo, né? A Bíblia estava lá e móveis não tinha. Era a Bíblia, um lugar onde eu coloquei a Bíblia, assim, e as orações, né? Sim. E ficava a janela aberta. Então, eu lembro que a hora que eu acordei, eu acordei com uma pessoa vindo para cima de mim, já pegando na traqueia. Ele não pegou aqui, ele já pegou fechando a traqueia. Nossa. Eu caí de joelhos no chão e o meu filho começou a chorar. Aí eu lembro que ele já colocou a mão mesmo para tentar estuprar, né? E ele falava o tempo todo que era para eu fazer o meu filho parar de chorar. Ele falava, eu lembro aquela voz falando, né? E no desespero, assim, que como estava fechado, eu comecei a me debater e a gente parou no corredor. No corredor, eu estava de barriga para cima, é a lembrança que eu tenho. Você estava dormindo nisso? Ele me pegou dormindo. Dormindo, né? Meu Deus. Então, eu lembro que aí no corredor mesmo, aí foi onde ele começou a bater muito. Ele batia muito a cabeça no chão. Eu lembro que eu voltava. Ele batia, eu voltava. Quebrou o nariz, né? Pegou muito a região da face. E eu lembro que eu consegui levantar. Ele falava que ia matar, sabe? Aí eu lembro que eu consegui levantar, tentar empurrar ele e correr para o quarto para me trancar. Nisso que eu fui correr para o quarto, eu consegui gritar socorro, bem alto. Aquilo veio que eu gritei socorro. Aí ele veio me puxando pelo cabelo de volta e falou que ia pegar o Emanuel, meu filho. Nossa. A hora que ele falou que ia pegar o Emanuel, veio aquela força. Aí eu fui para segurar ele. Eu lembro que eu olhei A assim mãe, para né? ele. Querendo proteger a cria. E lembrei do filme. Do filme. Aí eu comecei a clamar. Eu acredito que foi umas 5 vezes que eu falei. Para, em nome de Jesus. Para, em nome de Jesus. Na hora, ele parou, aquele olhar fixo, e falou assim, abre a porta, eu entrei na casa errada. Quanto tempo durou isso, mais ou menos? Aí na hora, assim, parece uma eternidade, Parece uma eternidade, né? isso que eu ia falar, uma eternidade, deve Mas, ser. assim, você tem noção, assim? Eu deduzi uns 15 minutos, mas, assim, como teve uma testemunha... Teve testemunho? Teve. Teve gente que viu? Teve gente que entrando. cruzou com ele, Como teve testemunha, ele fala que tudo foi por volta de 5 a 10 minutos. Então, a hora que eu estava lá, parecia um tempão, mas às terror, vezes né? não era. Sim. Esse tempo. Então, eu jogo para 15 minutos, né? Mas eu não consigo fechar, né? Não tem como dimensionar, né? Como eu gritei socorro, e são 6 kitnets, a menina do primeiro kitnet ouviu o grito, chamou o namorado dela. Na hora que o namorado dela chegou, ele cruzou com esse cara, né? E esse cidadão falou assim, tem uma moça gritando, vai lá socorrer ela. Então, ele foi testemunha porque ele viu, ouviu a voz e viu a bicicleta que estava lá fora. Sim. A hora que chegou. Era ele mesmo, era né? ele. Então, não tinha como errar, né? E aí eu voltei, liguei para o meu pai, chamou a polícia, me levaram para o UPA, né? Teu pai é policial? É policial aposentado. Ele é da militar ou da civil? Da militar. Militar? Da militar. E aí... Ele era infantaria?
Não, ele trabalhava mais com interno. Administrativo mesmo. Ele ficou um tempo no convênio, que na época foi uma mudança. Antigamente, acho que era Cruz Azul, mudou para APAS, se eu não me engano, né? Sim. E depois ele foi para a parte de... Ele trabalhou um tempo na infantaria, mas foi para convênio. Depois ele foi para a parte de rádio. Ele mexia com rádio, prestava serviço para o Corpo de Bombeiros, para a região. Ficava no batalhão de Fernandópolis, né? Sim, mas, assim, fazia a região aqui. Até hoje se chama ainda, se Nós precisar temos um de bebê rádio. aqui hoje. Temos um bebê aqui, gente. Então, se vocês ouvirem um chorinho aí, tá? É a Bela, que já não está mais aqui. No nosso último episódio, estava. Agora ela está aqui no estúdio também, então... Não ligue. A Belinha tá com a gente aqui. Tá participando. Tá participando hoje do podcast, hein? Desculpa aí. Desculpa, Luana. Pode continuar. É um privilégio. Aí seu pai já acionou todo mundo da família e aí a sua família mesmo foi chegando. Foi chegando. É como se... É um bloqueio ali, né? Foi chegando e nisso eu só saí do quarto a hora que a polícia se apresentou. Eu não conseguia sair do quarto. Eu falei, só a hora que a polícia chegar que eu me apresento, porque... Eu não sabia o que estava acontecendo. Se era mando de alguém, sabe assim, passa um monte de coisa na cabeça. Se tinha mais alguém ali, sabe? Se ele estava ali, passa muita coisa. Ele morava ali perto desse cara? Não. Ele, depois descobrindo, ele deu endereço falso. Ele estava de saidinha. Da cidade? Sim. É. Da cidade. Essa saidinha aí... Eu sou contra. É todo mundo, né? Sim. Eu sou contra. Só aumenta o número de casos de furto, né? De tudo, de ataque a pessoas. Aí. Sim. Eu sou um caso de quantos outros que ele pode ter cometido. Então. Né? Muitos que nem sabem. Muitos que nem sabem. Muita mulher não conta, caso, né? No meu caso, eu estou tendo a chance de contar. Ali foi Deus. Não tem outra explicação. Eu não tinha força suficiente. Ele era forte. Ele batia forte. Para mim ter voltado depois de tanta porrada, sabe? Então, não tem outra explicação. Isso é inacreditável. A gente não concorda nunca com isso, né? Isso não entra na cabeça, né? Não. Como que é possível, né? E que, assim, como é que foi assim, o processo até encontrar? Foi assim, no mesmo dia encontraram ele? Não. Como é que foi? Não, aí nesse dia que a perícia foi embora, 4 horas, eles foram por volta das 4 horas da manhã, que meu cunhado ficou no local do crime, né? E no outro dia, eu fui, a hora que eu saí do UPA, que eu estava assim, eu voltei na casa e que eu vi a geladeira, assim, tinha cabelo dentro da geladeira, tinha cabelo no acendedor de luz. Aí eu fui olhando as coisas. A hora que eu cheguei no quarto, tinha faca de serra. E no meio das roupas do Emanuel tinha garfo, tudo escondido. Aí eu percebi, eu fui dando falta das coisas, assim, da mochila dele, de tênis, coisas que você troca por drogas, assim, sabe? Que normalmente essas pessoas trocam por droga, né? E aí eu entendi que ele tinha voltado, foi na cozinha, pegou as facas, porque até então, a hora que ele entrou a primeira vez... O que caiu no chão, que fez barulho, não foi faca, foi o ferro da janela. Ele não chegou a ir para outros cômodos, ele já foi direto para o quarto. Na segunda volta... Ele voltou. Eu acredito que depois que a perícia foi embora, ele já voltou pelo mesmo local que ele abriu para entrar. Porque os vestígios, ele deixou vestígios, né? E quanto tempo foi até essa volta? Aconteceu por volta de meia-noite, mais ou menos. A perícia ficou até 4 horas da manhã. Ele deve ter voltado entre 4 e 6 horas da manhã, porque está escuro, né? Eles não conseguem ser vistos, assim, né? Eles têm o jeito deles, né? E aí demorou 15 dias, mais ou menos, porque eu sentia muita dor física, assim. Então, demorou 15 dias para mim conseguir mudar dali. Eu voltei no outro dia, não voltei mais, voltei 15 dias depois para fazer a mudança. Você ficou onde nesse tempo? Na casa do meu tio. Do seu tio? Do meu tio. Aí você voltava lá para pegar suas coisas, assim? Eu voltei um dia, né, que foi onde eu vi que ele tinha voltado. Aí ele roubou, nesse dia que você viu que ele voltou, ele roubou
Tênis, teu. sentiu falta o que ele de conseguiu coisas. pegar. perfume, tudo assim de parte do banheiro que a gente deixa. Sim. Antitranspirante, perfume, tudo que ele achou, ele pegou. E ele revirou, dava para ver que estava revirado, porque eu encontrava... Arrancou muito cabelo. Então, tinha tufo de cabelo dentro da sapateira. Estava tudo revirado. Então, ele estava procurando coisas, dinheiro, carteira. Ele levou... coisas do quarto, assim, que faz troca, né? Tênis. Eu não lembro mais ou menos se ele levou baby doll, essas coisas, sabe? A mochila do Emanuel. O que ele foi encontrando, ele pegou, né? E ele voltou, eu acredito que ele voltou intencionado porque as facas não estavam lá, né? Então, se caso alguém voltasse, ele não ia poupar. Porque depois tem... Não tem nada a perder, né? Uma pessoa dessa. Não tem nada a perder. Meu Deus. Aí, depois de um ano, eu lembro que eu andava com spray de pimenta. Fiquei um bom tempo que eu Bem bitolada. perdida. Eu não me sentia livre. Eu andava na rua. Não se sentia Você segura, achava né? de que jeito todo nenhum. mundo era um suspeito? Eu olhava, dele? eu achava que era. Eu olhava, eu queria achar, eu queria saber quem era, sabe? Mas a imagem ficava muito vaga, né? Sim. Isso chegou a te criar essa situação, assim, traumas, assim, que te levaram, assim, a bloquear muitas coisas, assim, na tua mente, assim? Até hoje, a polícia eu acionei várias vezes a polícia, que eu escutava algum barulho. Teve situação de eu gritar socorro, porque eu tinha ouvido um barulho, eu já achava que era alguém voltando. Então, eu chamava os vizinhos. Teve várias situações que eu acionava a polícia, sabe? Tem gente na casa, eu falava, tem gente na casa. Até hoje, nós dormimos de luz acesa. Eu sempre deixo em lugares estratégicos Coisas que você coisas pode de usar pra proteção. se defender, né? Para sempre nas caminhadas também, Sim. alguma coisa para me proteger, sabe? E, assim, qualquer barulho, em alerta. E o Emanuel também não dorme no escuro. Às vezes eu estou tentando apagar a luz, ficar um tempo, ele acorda e pede para acender a luz. Você chegou, assim, a Porque ensinar ele também, né? Algumas... eu acho que o grito, né? Sim. Os gritos, assim, que eu gritava socorro, né? Então, Ficou marcado eu não sei também. se isso transmitiu, assim, para ele, né? O medo, né? Quantos anos ele tem hoje? 3 anos e 8 3 meses. anos. Nossa, já é quase 4 aninhos já. Isso. Aí, depois de 15 dias, eu procurei um policial da científica, que chama Nelson. Ele sabia do caso. E eu especifiquei. Eu falei, quero treinar só com homens, defesa pessoal. E meu foco era esse. Eu falei para ele, eu não quero competir. Eu quero só treinar com homem, não quero treinar com mulher. Eu quero aprender a me defender. aprender numa situação de risco. Ele passava muito movimento, como se portar numa festa, em que lugar você ficaria. Estava tendo aulas de defesa pessoal mesmo, que é sem kimono, né? Então, de sábado, ele mostrava como que eram os movimentos, como que você se posiciona numa festa, numa briga, o que você faz, né? Aí, isso foi durante todo 2021. Não tinha intenção de competir, Isso nada. é tão recente, né? Parece que pela questão de talento, né? Que a gente vê muito, parece que faz tanto tempo, né? Muito recente isso, né? Então, tem hora que parece que voou, né? Tem hora parece rápido, que né? fica meio, né? Assim, tá passando muito rápido o tempo aí. Aí, no final do ano, devido a condições financeiras e por causa de horário, por causa do Emanuel, aí eu mudei de academia. Aí eu fui para Grace Barra. Conversei com o sensei, expliquei a situação. Lá treinam policiais também, que sabiam também do caso, né? Policiais militares, tudo. E aí eu tive um acolhimento muito grande. Só que eles, da Grace, eles são muito preparados para a competição, pontuação, são competidores mesmo, né? E eles direto estão indo para campeonatos. E eu vendo aquilo, eu quis ver como que eu estava.
para competir, né? Acendeu uma chama em si, né? Começou a nascer uma vontade de competir para ver como que era uma competição. Aí eu ganhei o dinheiro da inscrição. Normalmente as inscrições variam de torno de R$100 a R$250. Então, eu ganhei o valor da inscrição. E aí, como eu participei de um podcast lá com os meninos do interior, você foi? Não, do banco de reserva. Banco de reserva. Dos meninos, Dudu. Teve com a gente semana passada. Agora? Não, foi no... Já faz um tempinho, né? Dia 21 de março. Março. Do ano passado. Desse ano. Desse ano. Desse ano, tá. Aí ele entrou em contato com o Zé Ângelo, da prefeitura lá. Que legal. Aí a Secretaria de Esporte, tudo, aí veio, sabe assim, deram um suporte, né, um apoio. Que legal. E aí entrou com transporte e alimentação. Eu consegui que eles fornecessem, assim, eles me patrocinaram. Aí veio o ouro. Foi onde deu aquele boom. Olha só. Que legal. Olha só, primeiro campeonato e já que é o sul-americano, né? Foi o sul-americano. Primeiro campeonato, assim. Uau. E veio o ouro. Aí depois eu fiquei muito focada na parte de competição, assim, né? E Você perdi pegou o gosto mesmo. E perdi o foco do defesa pessoal. Ficava, quero competição. O que começou a acontecer? Mas já sabia se defender, já? Já sabia a diferente. Eu acho... É diferente, sim, algum tipo de treinamento? Ou são a mesma luta, por exemplo? Você pode aplicar num, pode aplicar em outro? Na luta, você aplica em defesa pessoal ou não? Tem um negócio direcionado só para luta... Para competição. Competição ou só para... E outro só para defesa pessoal. Como que é? Eu perguntei pro sensei, porque eu tô começando ainda, né? Na faixa branca, a gente faz o que der, assim, né? A parte técnica mesmo, eu acho que com o tempo que você vai adquirindo mais técnica. Pelo que eles me falaram, você tendo técnica de jiu-jitsu, você vai conseguir se defender. Porque... Quanto mais não, técnica tiver, a força, né? Que nem pela Gracie, o que eles enfatizam é que a técnica vence a força. A técnica vence a força. Então, você tendo uma boa técnica, tendo um autocontrole na hora de parar, usar a técnica, você vai saber se defender. Ter o psicológico equilibrado, né? Isso que é muito importante também na hora de uma competição, de uma luta. O autocontrole. Isso eu acho que tem gente que já vem e evolui super rápido. Tem alguns que tem um processo aí, né, de autocontrole. Mas eu acho que é só com o tempo mesmo. Eu acho que a hora que você está aí com... É um treinamento mesmo, né? A hora que você, que nem tem a branca, a azul, a roxa, a marrom e a preta. Eu acho que a hora que você estiver na preta mesmo, de 7 a 10 anos, que você vai... não desmerecendo. Eu estou falando Luana, sabe? Sim, assim, a sua experiência, Luana, a hora que eu tiver, que eu vou... Eu estou trabalhando isso a técnica, sabe? Concentração, mas eu acho que é o tempo mesmo que vai ficar no automático, eu vou conseguindo lembrar dos movimentos. Hoje em dia é tudo muito novo, né, para falar. E aí, voltando à parte de competição, fiquei com isso de competir. Porém, eu fiz uma coisa muito errada. Eu quis perder peso de uma vez. Eu perdi quase 10 quilos. O que aconteceu? Eu fiquei com o joelho machucado, articulações também. Eu sentia muita dor nas articulações, principalmente o ombro direito, cotovelo e aqui a munheca, sabe? O punho, né? O punho. E o joelho que pegou mais. Quando eu comecei a sentir o joelho, que doía muito, até chegar um dia que eu parei, que eu não estava conseguindo andar, coisa que eu fazia direto, correr de carrinho, sabe, com o Emanuel. Naquele dia, eu vi a gravidade e eu não tinha condições de pagar uma ressonância para ver o que tinha acontecido no joelho, porque eu ouvi assim, estourou, rompeu o ligamento, estourou o joelho. Aconteceu alguma coisa, só que... Eu tentava não absorver aquilo. Sim.
Nesse dia que eu vi que eu não conseguia andar, que eu parei, eu comecei a chorar, foi onde eu cheguei, do jeito que eu estava, com o joelho machucado, eu ajoelhei no chão e eu clamei para Deus tirar aquela dor, que eu precisava andar. E por Deus, hoje em dia, eu estou conseguindo até correr um pouquinho, voltar a correr. Mas você chegou a fazer depois Não. A ressonância? Não fez? Nada. Não tinha não como. Sabe o que aconteceu? Não sei. Eu só estou voltando aos poucos. Aí, nessa segunda competição, que foi em Votuporanga, eu não tinha condições físicas, porque eu fiz uma dieta brusca, eu estava passando por problemas pessoais em casa, assim, e eu estava com muita dor no joelho, eu estava tomando Tramal, medicação forte, eu tinha tomado injetável, corticoide para ver se amenizava. Eu intercalava medicações. Deixa eu pedir licença para vocês. Vai lá, pega a Belinha lá. Para eu pegar a Belinha ali. Vai lá que a gente continua. Mas vai continuando aí, daqui a pouco eu volto. Tá. E aí eu fui e nesse dia eu competi. Eu lembro que eu chorei muito. Que eu falei, eu não quero mais lutar, eu não quero mais fazer isso, sabe? Porque passar por essa dor, tudo. Mas passando, recuperando o joelho, voltando a fazer os movimentos devagar, sabe? Treinava, às vezes, não rendia tanto. E continuei perdendo peso. Aí veio o Pan-Americano, né? Que agora foi no final de semana. Agora, né? Que foi sábado. Passada agora. Aí, beleza, estava na pesagem, diminuí a pesagem, né? Estava até 74 quilos. Na quinta-feira pesei 71 quilos e pouco, estava dentro da pesagem, porque pesa junto com o kimono. E eles são rigorosos, tem que bater os 74. Nossa. Chego lá em São Paulo, não dormi de ansiedade. Dormi 1 hora dentro do ônibus. Chego lá em São Paulo, tomei o café da manhã, 6 horas da manhã, pão com café. A hora que eu fui pesar, estava batendo peso. Aí bateu aquele desespero. E agora? Né? Tem que perder. Né? Solão, pessoal lá fora correndo para diminuir pesagem também. Nossa. Porque fica um pessoal lá fora que às vezes não está batendo, eles ficam correndo debaixo do sol para poder bater o peso. Né? Gente, arranca a gente cueca, imagina, né? Arranca sutiã, usa mais. Agora está exigindo usar umas blusinhas fechadas, tudo, né? Para não expor algumas partes. Sim. E aí eu falei, né? O que eu vou fazer? Entrei em jejum. 6 horas da manhã foi a última refeição. Entrei em jejum de água total. Estava com 73,9 quilos na hora que eu pisei. Aí, a competição foi 5 horas da tarde. Eu estava sem comer, sem beber água. Sem água, sem nada. Ainda até ofereci o jejum, sabe? E a hora que chegou, 5 horas da tarde, que fez a chamada lá, tudo, eu vi que quem estava na categoria eram 5 meninas, né? Aí, foram 2 competições. Na primeira, ainda estava com gás. Aí, ganhei a primeira luta. Na segunda luta, eu lembro que a hora que eu cheguei no tatame, eu já estava com muita fraqueza. Eu senti que meu corpo já não estava... Sem comer, sem nada, sem hidratar. Sem hidratar. Eu tinha bebido um tanto assim de água, um pouquinho de água antes de entrar. Tinha uma banca de banana, nem as bananas eu vi para poder comer, para voltar para a segunda luta. Gente do céu. Porque você fica, né? Aí eu lembro que eu olhei, eu pedia muito para Deus que fizesse o que fosse preciso, né? Sim. E aí foi o tempo de segurar ali, fazer o rola, tudo, e na resistência mesmo, sabe? Fiquei em segunda, ela ganhou. Eu lembro que eu saí pedindo água, eu queria água, só água. Aí eu vi até que ponto você tem que se sacrificar, sabe? Eu saí muito fraca, assim. Então, a gente não tem dimensão, assim, né? De como é a vida de um atleta, né? Tem que as dificuldades que passa, tudo que tem que se abster, né? Então, assim, é muito difícil, né? Essa seria uma dificuldade, assim, que vocês passam.
Passa. Não era Uma só das, eu. né? Eu via lá. O fato, assim, eu acho que de você, a hora que chega lá e vê que não está dando certo, já te tira o foco um pouco. Sim. Você fica preocupado. Não, tem que diminuir pesagem, tem que bater tudo certinho, tudo. Eu via as meninas lá pesando, sabe? O pessoal lá fora. Então, isso acaba tirando um pouco a tua concentração. E aí, né? quando você foi pesar, deu quanto? Você tava A com... última pesagem É. estava com 73,300 na última pesagem, né? Ou seja, Então perdeu caiu 600 gramas, foi né? 600 gramas assim Nossa. até a tarde. E aí na volta eu fui pensando a respeito disso, assim, até que ponto eu preciso recuperar, sabe? Recuperar porque conforme você perde peso, você perde força também, perde condicionamento, né? Sim. Então, eu refleti bastante sobre isso. Eu quero dar um tempo, quero cuidar da minha saúde agora, sabe? De competição, você fala assim. Você quer esperar eu quero esperar um pouco. Eu vi que é necessário ter um autocuidado, porque quem é mãe sabe. Passar a noite sem dormir. Cada dia é um dia novo. Não tem aquela noite inteira de sono, de descanso. Né? A gente sabe o que é isso. A gente... Né? E ainda mais você, né? Como atleta, como competidora, isso, assim, é muito mais difícil. Porque, assim, você precisa... Tem que ter o treinamento, mas o descanso, ele é muito importante, né, pro corpo. É necessário, né? Não, é Necessário, necessário. não tem jeito. Para qualquer atividade em si, né? Qualquer atividade. Pra você trabalhar no outro dia, você já fica difícil, né? Imagina participar de uma luta em que é necessário um condicionamento físico, um bom descanso, né? Você comer bem, né? Então... porque, querendo ou não, daqui São Paulo são 600... São 10 horas de viagem, né? De ônibus, né? De ônibus. a Nossa, gente gente, saiu demora daqui, demais. a gente saiu daqui 8h30, chegou lá 6 horas, 5 e né? pouco da manhã. É isso mesmo. Então, tinha gente lá do Espírito Santo, eu acho, Fortaleza, que viajaram 3 dias, ficou em terceiro lugar. Deus. Olha só. Então, assim, tem tudo isso, sabe? Então, tem que estar com condicionamento top para poder ir, porque tem atletas de nível muito bom. Assim, eu estou vendo que as meninas Master, elas estão muito bem, sabe? Só que, assim, você vê que elas são só atletas, só assim, né? No sentido, elas fazem só... têm um trabalho extra... Ou elas são atletas mesmo, profissionais? O que você vê assim? Porque para chegar em alto nível, você precisa de uma dedicação, às vezes, 100%, né? E muitas das atletas, muitas vezes, acho que o seu caso, né? Você tem um outro trabalho, você não é atleta profissional, assim, eu vivo disso, vamos dizer assim, né? Não, Então, é difícil, né? É difícil. No caso da que venceu... ela já está em competições. Ela participou acho de novembro para cá, de uns 4 campeonatos. Nossa. Acho que esse é o 4º campeonato de novembro para cá. Então, ela já está eu fui vendo... Outra lutadora faz Muay Thai também, né? E o Jiu-Jitsu. Uma outra também, ela... Vocês não estão comendo porque vocês estão também querendo perder peso? Estamos falando de esporte aqui, vai ficar comendo doce, né? Uai, que Não, mas eu tem? tô de olho aqui. Mas pode pegar, fica à vontade. Tem Carolina, isso aqui, chocolate, Tudo doce, doce gente. de meu leite. Deus. Daqui uns dias isso limão. vai acabar. Vou dieta trazer hipercalórica. aqui, vamos trazer só frutas aqui, pelo amor de tá Deus. bom, saladinha de fruta, É. né? Tá bom, depois a gente pensa. Eu tinha que Não, pensar nisso tô de hoje, olho. né? Que tem uma atleta aqui que... Então, mas agora ela já tá, já Tomou- competiu, já ganhou, agora pode ter uma folga, Não, agora né? eu vou... Não sou exemplo, não, porque foi tudo errado, né? Foi perder peso de uma vez, assim. Então, eu não aconselho isso para ninguém. O que eu passei, eu não indico para ninguém. Tem que fazer
Tudo que nem agora eu tô focando, Só tá eu comendo aqui. focando na academia, né? Para fortalecimento Sim, porque além- muscular para as articulações. Além dos treinamentos, você faz academia também diariamente. Eu não estava fazendo diariamente. Para fortalecer até, né? Eu não estava conseguindo ter uma disciplina, porque estavam acontecendo, assim, o Emanuel ficava doentinho, eu não podia ir. Eu apresentei um problema cardíaco por uma estafa física que eu tive, porque como eu não estava comendo direito e perdendo peso, e então deu uma bradiarritmia. Eu tive que ter um intervalo de 2 semanas em repouso para poder normalizar o coração. Graças a Deus, esses dias ainda aconteceu de ter uns probleminhas, eu senti que deu brade, sabe? Mas agora, então, estou voltando a me alimentar, sabe assim? Voltando a ter uma rotina. Quando o coração ele bate num ritmo mais lento. Lento e arrítmico, né? Ele não está rítmico. Ele não está Além contínuo, dele estar ele abaixo, ele alterna, né? ele estava oscilando, sabe? Ainda a doutora que me atendeu falou: você tem uma arritmia, né? Então vai ter que ser encaminhada para o cardio, tudo. Já está aqui constando, né? Mas eu também não acatei, mas não fiquei, eu tô... Não. Poupei aquele tempo de repouso para me alimentar, tudo certinho. E, assim, fazer de tudo para voltar ao normal, sabe? Porque eu sempre tive tudo normal, né? De repente, foi por causa dessa cobrança, dessa autocobrança, querer... emagrecer, querer lutar. A própria competição traz isso também, Traz muita. Você não dorme direito, você fica preocupada pensando nos movimentos e não, tem que ter concentração. Então, agora, no momento que eu parei para pensar um pouco, ontem bastante pensei nisso, que como eu queria só descansar ontem, queria repouso. Aí eu falei, não, eu preciso cuidar de mim, porque... eu estou estudando muito a parte espiritual. Tem um teólogo, né, que ensina muito. Então, Deus em primeiro lugar, você e depois o outro. Não adianta eu colocar outras coisas em primeiro lugar ou em segundo lugar. Eu estou em segundo lugar. Até o Emanuel vem depois de mim. Então, eu preciso estar bem para cuidar do meu filho. Eu preciso estar com a minha saúde boa. Eu preciso estar com o meu mental bem. Você não vai cuidar de ninguém. Não, de ninguém, então eu preciso... igual no avião, né? Eles orientam. Quando você vai andar de avião, eles orientam que se acontecer qualquer coisa, vai cair máscara de oxigênio. Primeiro você coloca em você, depois você coloca ajuda outras pessoas. Porque se a pessoa ela não colocar nela, ela não vai conseguir ajudar ninguém. Não. Então, na hora tipo do desespero ali. Isso faz muito sentido assim para nossa vida. Primeiro a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que ser responsável, né, por nós. E depois que a gente estiver bem, a gente consegue ajudar quem for preciso, né? Isso é muito importante, porque eu senti na pele, né? Literalmente. Ainda conversando com meu pai ontem, falei, pai, aconteceu isso, né? Ele falou assim, Luana, que ele ora, ele tem bastante fé, ele falou assim, naquela hora que você já não tinha mais forças, o Espírito Santo estava com você para te segurar, né? E eu acredito nisso, porque a hora que eu vi que eu estava fraca, né? Então, eu creio que foi por algum propósito, sabe? Para trazer, para mostrar para outras meninas o que vale a pena e o que não vale a pena, né? Não vale a pena se sacrificar tanto, deixar de se amar, sabe? Deixar de se cuidar. E focar agora na defesa pessoal, em melhorar a técnica, em melhorar o autocuidado, como cuidar do meu filho também, assim, sabe? Melhorar isso daí, nossa qualidade de vida. Sim. Então, esse ano, fecho feliz, assim, de ter conquistado. Cada um tem uma história, né? As 3 foi esse ano. As três foram esse ano. Olha só. Abril, né? Julho,
E agora, setembro, dia 23 de setembro. Eu estava me preparando para ir para o Mundial, mas no momento agora eu quero ficar de boa. Eu acho que vai chegar um momento, né, dessa oportunidade, né, abrir novamente, né, para você essa porta. Até para você se preparar também, E né? você vai poder estar muito melhor, porque assim, você vai estar com a mente, né, melhor, como você falou, vou tirar esse tempo para eu me cuidar. Provavelmente depois que você tiver com a mente, né, assim, alinhada, você vai ter também um treinamento legal, né, você vai aprimorar mais ainda. Então, acho que as coisas vão acontecer na hora certa, né? Eu acho que tudo tem seu tempo. Sim. Se você interrompe, é onde acontece, às vezes, de quebrar, sabe? Igual do ego, que fala muito do ego. O jiu-jitsu, ele te põe à prova. Sim. Meu Deus. Deixa eu sair de novo, gente. Vai lá, mamãe. O legal do jiu-jitsu é isso, que ele te põe à prova. Que nem... você tem que ter humildade em tudo, sabe? Não se deslumbrar, às vezes, com as vitórias, né? Porque, de repente, você pode cair, então você tem que equilibrar muito seu ego, tem que ter um controle disso daí, né? Para não deixar subir muito para a cabeça, sabe? Porque ele te põe no chão. Você vai ver que lá, às vezes, você acha que você está no pico e, de repente, a pessoa tem mais técnica, está melhor, está mais preparação. Fisicamente, tá... Então, você tem que ter um equilíbrio, assim, igual o sensei fala. Ele... Teve um cara, um competidor, que ele lutou 6 vezes com a mesma pessoa. Ele perdeu 6 vezes. Ele ganhou na 7ª, do mesmo oponente. Ele não desistiu. Sim. Então, é muito desafiador, sabe? A hora que você acha que está lá em cima, você está lá embaixo. A hora que você está lá embaixo, você pode estar lá em cima. Pode estar lá em cima. Que nem fala que da humildade... procede a honra, né? Sim. Então, você tem que ser sempre humilde. Perdeu, avaliar o que você errou, ouvir bastante os senseis, o que eles ensinam, a experiência deles, assim, sabe? Que nem lá eles são ótimos, eles ensinam muito, assim. O sensei, ele avalia a gente dentro e fora do tatame, ele vê a parte técnica, Sim. ele é competidor nato, sabe? Ele gosta de competir, né? E, assim, para as meninas novas que estão chegando, de idade, que estão com 20, Tá mais aí 30, brotinho. vai para cima, se tem vontade de competir, vai, sabe? Sim. Porque quem gosta de competir é muito bom, né? Mas, assim, é cuidar. Se preparar, sabe? Preparar o psicológico, né? Não desistir na primeira derrota, assim, persistir se é o sonho, né? Então, investir aí. Que legal, que legal. Legal. Você que está acompanhando a gente aí, não repara, a gente tem a nossa host informação, Mirim, está fazendo um estágio aqui hoje com a gente, a Belinha. Mas pode falar, Di, que você ia falar, depois eu vou perguntar outra coisa. Eu ia falar assim, né, que de algo muito ruim você conseguiu extrair algo muito bom, né? Que foi a questão do esporte e tal. E o esporte é muito bom, né? Ele traz disciplina. Traz. E aí, tipo assim, dentro do Gil, também tem essa questão, assim, de você ter uma boa conduta fora também do tatame, né? Tem isso também. Tem. Às vezes eu sempre fui muito brava, sabe? Muito. E aí eu passo por situações que às vezes eu fico muito brava. Aí, coisas que eu fazia antes, que eu era bem agressiva, assim, em certas situações, como a gente treina com homens. O nervoso que você tem, você chega lá, você pega o pessoal que treina pra caramba, pesado. Tem mais força, você porque sai o tão homem tranquila. tem... o homem tem testosterona, tem assim... Então, é diferente, né? O homem é mais forte, óbvio. Não adianta, eles são mais fortes. E você acha que isso te ajuda muito nas competições? Treinar com homens? Com certeza. E se definir também, né? Tem que ser. Eu acho que a mulher tem que treinar com o homem.
Porque numa situação, o que eu falo, numa situação de risco, ela vai estar de frente com um homem. Sim. Se ela estiver de frente com um lutador, é uma coisa. Se ela estiver de frente com uma pessoa que não luta, ela vai estar na vantagem. Se ela tiver aquela pessoa... Técnica, né? A técnica vence a força. Isso. Então, treinem com homens, de preferência com o dobro do teu peso. Porque você vai estar usando a sua força ali também e a sua parte técnica, né? O importante é o distanciamento, manter sempre a distância a ponto de você conseguir fugir da situação. Mas numa situação de contato, de estrangulamento, igual aconteceu com o cara pegar na minha traqueia. Aconteceu isso no campeonato, dela vir no estrangulamento. Eu era muito travada no estrangulamento. Aí me alertaram na academia, Luana, na hora que chega no teu pescoço, você trava. Por quê? Porque no meu inconsciente estava... aquele trauma. Um trauma, um bloqueio. Ele pegou minha traqueia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar quieta e não deixar fechar. Nesse campeonato, ela veio direto para ir para o estrangulamento. Eu lembro só que eu travei para ela não pegar. Eu lembro que eu tentava acalmar, respirar, voltar e travar de novo. Então, quer dizer, foi uma pequena evolução. Eu já consegui vencer esse trauma. Lidar com essa situação já, né? Então, você vai aprendendo o que usar. Pegou no pescoço, distanciamento, sabe? Manter sempre a pessoa distante. O sensei fala, no jiu-jitsu, dá distância. Quem que é seu sensei lá? Olha, são... Faz uma propaganda. O merchan aí. Sensei Marcelo, ele é de Santa Fé, ele vem dar aula aqui, ele dá aula lá e aqui, que é o que acompanhou a gente no campeonato. Sensei Twin Junqueira, o sensei Giliano Campos, de Santa Fé. Sensei... Eu só não conheço o Marcelo aí. O Marcelo? Só não conheço ele. É que ele é de lá, né? Não é daqui. Agora... Mas o Twin, eu conheço ele. Twin, o Juliano também, né? O Juliano, eu conheço ele há muito tempo. Ele é policial, né? Ele é. Cada um tem um jeito, né, de treinar. O Twin pega muito no meu pé. Ele fica muito bravo comigo. Mas ele fala que é pra mim ouvir ele, bem, né? não Ouvir. adianta. Porque na hora eu fico tão, assim, não ouço. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Duro que é fora do foco. Porque se eu estiver focada, se eu ouvir focada ele. aqui na O pai luta. dele também luta, né? Então, foi o pai dele que me falou que há 23 anos atrás eu treinei. Porque eu não lembrava. Então, Nossa. o pai dele fez faculdade comigo. Ah, é? Ele fez educação física, o pai dele. Nossa, olha só. Aí eu vejo ele lutando e o filho também, né? Eu não sabia que ele era professor lá, não. Ele é assim, de judô também. De Olha. judô, ele é faixa marrom. Porque acho que para conquistar a faixa preta aí é R$10.000 uma faixa preta. Se eu não me engano. Tem que pagar. Tem que pagar. Você compra a tua faixa. No judô, né? Lá na 25 não tem não, gente? 25 de março. Acho que eles têm lá a federação, não sei como é que é. Mas eu acho que é, tipo assim, é o título, Eu né? sei, eu tô zoando. O Giliano também tem o tempo dele de judô, tanto que eles são bem posturados, sabe? Nossa, são E assim, fera demais os porque caras. tem outras artes marciais e isso ajuda tudo assim na competição, no Gil, porque você vai aprendendo outras técnicas, né? Eu acho que o judô e o karatê ajudam muito. O que é mais parecido? Postura. Eu acho que é o judô. Então, nessa parte, eu não sei se é porque eu tô com eles que eu vejo a postura deles de judô, de quedar, né? Porque como começa no alto, então a postura é muito importante, assim, o judô. Agora eu fico meia com receio de falhar, de falar se o judô e o karatê, sabe? Eu acho que os dois ali ajudam muito. Sim. Assim, eu tô com receio de falar, sabe? É só o judô. Não, ou não, é o karatê porque eu não conheço, né? Certo. Às vezes, se eu tivesse perguntado pro porque, sensei... na verdade, assim, por mais que você ganhou, você tem toda essa trajetória vindo, é pouco tempo, né? É pouco tempo. Não dá para falar com clareza, né? E voltando ao sensei, tem o sensei de Santa Fé, que é da Grace Barra também, o sensei Benjamin, sensei Matheus. Nossa, peraí.
O Sensei Rafa, o Sensei Bielo, que está aqui em Jales, ajudando a gente também, que veio de outra academia e Grace está na Barra Barra. é o quê? É uma... Grace Barra tem várias, é uma várias equipe. cidades? Tem uma 500 academias no mundo. Nossa, tem bastante. Foi introduzido no Brasil por eles, né? Pela família Grace. O jiu-jitsu brasileiro. Porque Certo. tem o jiu-jitsu japonês e o jiu-jitsu brasileiro. E muda Então, alguma coisa de técnicas ou não? Muda. Totalmente. Uhum, totalmente. Então, a família Grace é conhecida bastante por causa disso, porque começou com eles aqui no Brasil, né? Sim. E a técnica deles. Então, eles levam esse legado, sabe? Eu acompanho muito a Kira Grace, que é faixa preta, que ela é da família, né, dos Grace, e ela fala muito de defesa pessoal. Então, eu sigo bastante ela, assim, os ensinamentos dela, tudo. E tem esse peso aí, porque é muito grande, né? Tem várias academias. Então, quando você vai competir, você compete com o kimono da Grace. Para treinar, a gente treina com o kimono da Grace. Sim, sim. E então, saiu daqui, vai... nos Estados Unidos tem a Academia Grace Barra lá. Entendi. No Japão, tem Academia Grace imaginava Barra. Interessante. disso. Eu achei que fosse só, Não fazia ideia tipo, disso, né? regional mesmo. Não tem, assim, é bem grande, sabe? É bem grande mesmo. Eles são competidores mesmo. Ainda eles falam várias coisas, assim, de disciplina, de regras, de técnica, de postura, de caráter, principalmente o caráter de você ter, né? Ô, Luana, e assim, ó, se o que aconteceu com você lá em 2019 acontecesse hoje, tudo seria diferente? 2021, né? 21. Foi 2021. Foi 2021? 2021. Em janeiro de que 2021. aconteceu, 2021. Como seria? Como seria agora? Você saberia se defender, com certeza. Saberia. Saberia, né? Uhum. Eu acho que eu ia usar tudo que eu aprendi até hoje. Então, a importância, né? Eu não mesmo. tudo que foi falado, o que eles me passaram, eu faria, né? Então, eu usaria o que eu soubesse, né? Claro, a gente tem que sair da situação. Mas se eu estivesse numa situação que eu pudesse quebrar, arrebentar, ou fazer qualquer outra coisa, eu faria. Com certeza. Sem dó. Ainda sem o conhecimento, você conseguiu escapar ali de um estupro, né? Da morte, porque ele falou em te Ele matar. Falava. Né? O seu filho também, ele não conseguiu nem relar no seu filho. Não relou no meu filho. Então, assim, naquele momento foi Deus mesmo, né? Foi Deus. Mas se fosse hoje, Deus já tinha te dado conhecimento para poder se defender ali, naquele momento. Eu espero nunca mais passar por essa situação. Por isso que eu falo da importância de voltar nesse foco de defesa pessoal, sabe? Porque muitas mulheres estão sofrendo muita violência, né? Sim. Então, para poder, pelo menos, sair da situação. A maioria da sociedade ela não está preparada para isso de situação, Não, né? de jeito nenhum. Para viver essa situação. Mas a ninguém mulher imagina, em si, né, que vai passar por isso. É que acontece muito, mas ninguém imagina, né? Não, eu lembro que quando você postou, né, você publicou o teu testemunho contando, eu lembro que você colocou fotos ali, estava com o olho todo roxo, né? Foi. Que ele tinha quebrado o nariz, né? Então ficou cheio de hematoma e você pegou teve que muita fazer face. cirurgia, alguma coisa assim? Não, eu deixo. Foi hematomas foi mesmo que tinha. E... Foi fratura. Foi fratura mesmo. Foi fratura no nariz. Eu lembro só assim que eu me preocupava muito com a cabeça, porque ele bateu muito a cabeça de ter ficado alguma sequela. Mas foi realizada depois uma tomografia e não constou nada, sabe? Depois de um tempo fez uma tomografia, mas não constou nenhuma alteração, né? Então, por isso que eu enfatizo assim da mulher fazer, porque às vezes olhando é muito agarramento, né? Ali tem muito contato físico,
para não ser sexualizado, para você ver que você tem que treinar com eles, sabe? Porque numa situação você vai enfrentar. Não focar que você vai, eu vou brigar com uma mulher. Não, sabe? A minha frustração muito disso, de mulher, é que eu pensava assim, se uma mulher consegue me finalizar, como que eu posso vencer um homem? Sabe assim? Um homem que não compete, um homem que não é do meio, sabe? Então, eu pensava muito dessa forma. Eu quero só treinar com homem, eu quero só treinar com homem, porque se numa situação acontecer de eu perder, então eu me frustrava com isso. Perdi, então quer dizer, se uma pessoa vir me pegar, ela vai me pegar e eu não vou ter como sair. Tipo assim, se você perde para uma mulher... Isso... Né? Eu vou perder para um homem. Com certeza. Então, se você, por exemplo, treina com um homem que luta e consegue vencer, por exemplo, você vai conseguir vencer um homem que não luta. Isso. Né? Normalmente, exatamente sim. isso, Se né? é uma pessoa que já tem tempo aí, é claro que você não vai dar teu pescoço para ele, né? Mas se é uma pessoa que não tem noção, que já vai vir, a forma que vai vir, então você vai conseguir sair da situação. Então, o meu foco, eu tinha desviado dele. Estou voltando para ele. É defesa pessoal. Treinar desde pequenininho, me colocar as meninas, que nem as meninas, as crianças, competem com meninos desde pequena, né? As competições são com meninos. Então, que é importante que, às vezes, as pessoas param, mulheres param por causa de ciúmes. Gente, não para. Eu vivi isso. Na mesma época, uma moça foi morta com o próprio cinto dela pelo vizinho. O vizinho entrou na casa dela para roubar, ela reconheceu o vizinho pegou a cinta dela e estrangulou ela com a cinta, matou ela. Então, para enfatizar isso, sabe? O jiu-jitsu ele é muito completo nessa parte de você aprender. Igual eu falei, vai tempo. Eu estou falando, eu sou faixa branca, sabe? Quem sou eu perto do pessoal que treina aí há 10, 20, 30, 40 anos, entendeu? Mas o que quero falar é para iniciar no karatê, no judô, no jiu-jitsu, sabe? Lutas que vão te ter contato físico próximo, porque você depende do seu oponente para treinar. Sim. Você não vai conseguir fazer um treino sozinho. Você não consegue fazer. Você precisa deles. Um precisa do outro ali. Não é uma apresentação, é um contato físico que você precisa ter. Para quê? Para você aprender a empurrar, que nem você vai estar por baixo, você vai empurrar uma pessoa de 70, 80, 90, 100, 130 quilos. Você conseguiu levantar, numa situação, você vai conseguir empurrar uma pessoa que, às vezes, tem a mesma pesagem que a sua. Um campeonato é diferente, porque você está preocupado com pontuação. Sim. Na rua, você pegou o braço, que chama mão de vaca, que você vai quebrar aqui, machucar a articulação, que nem tem a botinha, que você pega o pé, coloca e rebenta o pé. Tem a chave de joelho, que você vai quebrar ali, você vai romper a articulação, entendeu? E como é que é em competição? Você não pode fazer não isso? Pode, não pode. Até a forma que você pega no kimono já tem punição. Que nem eu peguei errado no kimono, na calça da menina. Eu peguei por dentro. Não pode, tem que pegar por fora, tipo uma sacolinha, sabe? Tá. Então, tem a punição. Faixa branca, a gente não pode usar a botinha, que nem o pé está embaixo da axila aqui, né? Ele tem que estar o pé bem embaixo, não assim. Você vai... puxar para trás, ali você rompe tudo, dependendo se você deitar. Deve ser difícil, assim, você conciliar, porque, assim, você foi com foco. Você entrou no Gil por um foco, né? Então. E, tipo assim, nossa, isso aqui eu não posso fazer numa competição. Né? Então, deve ser muito difícil, assim, nossa, que nem você falou, tive uma punição por causa disso. Né? Então, deve ser, nossa, complicado, né? É diferente. Por isso que eu falo, a parte competitiva para ali. Não pode finalizar, não pode, né, fazer tal coisa. Na rua, não. Você tem que usar. Tem que usar. Você não tem que falar, não, alguém vai me punir aqui, não. Pega ele, senão ele te pega. E você tem incentivado o seu filho? Ele já entende, assim? Entende. Eu ensino ele alguns movimentos de defesa, sabe? Eu passei
que nem chamada montada, proteger Você o mesmo treina ele? pescoço. Eu faço, Legal. né? Empurra, afasta, né? Eu fico movimentando, aí ele faz alguns movimentos em mim. E ele já vem direto, incrível que ele vem direto no meu pescoço, assim, né? Aí eu fecho para segurar a mãozinha dele, né? E eu brinco com ele, fecha o pescocinho, né? Fecha, abaixa, né? E ele já vem. Mas, assim, a intenção é colocar já ele com 4 anos no karatê. 4 anos ele já pode entrar já. No karatê. No karatê. No jiu-jitsu com 7 anos. Mas eu incentivo as crianças a entrarem desde pequenininho. Eu lembro que na escola a gente tinha, acho que era taekwondo, se eu não me engano. Era tipo assim, toda segunda-feira tinha aula com um professor, eu lembro que era no DOC ainda. E era muito interessante, porque assim, até para defesa, que nem a gente tem que estar preparado. A sociedade precisa saber disso, né? Sim. Nós, como pais, né? A gente precisa estar alerta, porque isso pode acontecer com qualquer um, né? Que nem o Benjamin tem 1 ano e 9. E eu falo para ele, Benjamin, se alguém vir aqui, no caso, se alguém vir morder você, tipo, você sai correndo, ou empurra, ou você chama a professora, grita, entendeu? Então, aí eu brinco com ele, bem, se alguém vir aqui, ele, assim, tá aprendendo a falar agora, né? Então, bem, se alguém vir te morder, o que você tem que fazer? Aí ele grita, assim, sabe? Então, tipo assim, tem que incentivar, assim, a defesa, não tem jeito. É claro, eu falo pra ele, você não pode fazer isso, você não pode morder o amiguinho, você não pode bater no amiguinho, né? Mas você também vai se defender. Isso. Então, eu acho que recuar, né? A recuar. Você tem que empurrar, tem que sair correndo, entendeu? Sair da situação. Sair da situação, né? Isso, perfeito. Sair. E recuando. Sempre ir recuando, lado de saída, né? E desde pequenininho, eles vão, além da... Tinha que ter na escola isso, né? A disciplina, porque vai ter a punição se usar de má fé. Com certeza. Então... O respeito, porque você tem que ter o respeito pela hierarquia sempre. A humildade, ser humilde em todas as situações. Que nem no caso de competição, a técnica dela foi melhor. Agradecer por ter tido a oportunidade de competir com alguém que tem técnica boa, sabe? Reconhecer, eu errei isso, eu preciso melhorar isso, tudo. Foco. Meu foco é esse, manter meu foco. Meu foco é esse, eu vou manter ele. O que vir depois, se eu estiver preparado, eu vou, mas não perder o foco, né? E, assim, para as mulheres, quebrar esse tabu. Que nem Rio Preto para lá, você vê que os namorados acompanham as competidoras, sabe? Assim, mesmo eles não sendo, eles não treinando, mas eles estão apoiando. Legal. Aqui... Muitos casos saem por causa de ciúmes, sabe? Então, não tem isso. Lá, a gente é uma família. Tem problemas, como qualquer família. Lugar, vai, às vezes, não concorda com alguma coisa, tudo, né? Mas, assim, ali, ajudando o outro, eles estão ajudando a gente. Absorve tudo que você pode deles ali, sabe? Ali, são irmãos que estão ensinando um ao outro, sabe? Aprendendo com o outro, errando, aprendendo. Então, não tem essa parte para ir lá fazer um treino, não ver o que está acontecendo. Porque a hora que você está rolando, você está tentando sair da situação. Você não está pensando, nossa, estou em cima da pessoa. Não tem essa sexualização. Tem a parte mesmo de sair da situação, sair do problema. Quero passar, sair da guarda, né? E uma coisa que eu acho muito importante que está acontecendo aqui, que eu acho que é legal, as mulheres estão se masculinizando muito. As mulheres estão querendo muito competir com os homens na vida fora. Eu sempre falo assim, mulher seja mulher, homem seja homem. Os homens são fortes, eles são os patriarcas.
a mulher são as matriarcas, né? Busquem ser matriarcas. Você pode fazer uma luta sem deixar de ser Sem perder sem perder a posição que foi designada para você, vamos dizer assim, né? De família, Sim. de cuidar dos filhos, de ter noção assim de que nem elas estão mandando anabolizante, tentando ser homem, sabe? Tem competidoras que você vê que é nitidamente visto que elas estão tomando anabolizante, aí você vai sem nada, você está em desvantagem, porque ela está com triplo de força competindo com o uso de anabolizantes. Então, eu acho legal que você tenha a sua força, sabe? Que você natural seja mesmo. Feminina. Isso. E isso não vai tirar a sua técnica, a sua força, sabe? Assim, e assim, respeitar que a feminilidade conquista o patriarca. E a masculinidade repele o patriarca. Porque o homem o homem vai lutar, vai querer um outro homem. Não, né? Quer a mulher. Então, se você olha no Instagram, tudo mulher malhada, uma competindo com a outra, quem está mais forte, quem está mais bonita, tudo muito artificial. Bonita, né? Bonita. Porque eu não acho mesmo. bonito, não. Eu não acho bonito, não. Eu acho uma mulher, né, que treina muito bonito o corpo, mas aí quando a pessoa ela passa a usar anabolizante, eu acho que fica uma coisa muito forçada, se transforma né? totalmente. Fica masculinizada mesmo. Não é uma coisa bonita. E os estudos que eu tô fazendo falam muito sobre isso, sabe? Das mulheres que estão masculina, né? É claro que é uma questão de gosto, tá, gente? Estou falando aqui coisas que eu não aprecio. É um pensamento particular. Isso. Né? A pessoa é livre para ser o que ela quer, né? Se ela gosta de tomar anabolizante e ficar com aparência mais respeita masculina, também, do mesmo jeito. tudo bem, a escolha é dela. Mas eu vejo assim que tem como você treinar, você, né? Você tem uma aparência feminina mesmo, você treinando, tem um corpo feminino. Eu acho muito bonito. Um exemplo disso é a Kira Grace, que ela foi 8 vezes campeã mundial e ela é totalmente feminina. Femininíssima, assim, sabe? Super... Você olha para ela, tranquila e não precisou... ela falava assim, sempre, né, que eu gosto das entrevistas dela, que ela falava assim, que tudo para ela era impossível. Abrir uma academia era impossível. Casamento, uma mulher que pratica jiu-jitsu, era impossível. Ter uma família era impossível. E não. Ela é casada com o ator Malvino Salvador, que ele é faixa marrom de jiu-jitsu, né? E... ela tem academia, ela tem 3 filhos. Quem que é essa mulher? Grace, como é que é o nome dela? Kira Grace. Kira Grace, vou olhar agora. E ela é muito simpática, sabe assim? E eu gosto muito do que ela ensina, porque ela é muito feminina e ela fala muito do impossível. Que quanto mais impossível, mais ela conseguia alcançar as metas dela. Ela casou, ela tem a família e ela passa uma energia muito positiva, sabe? E sem perder a feminilidade dela, porque você vê muitas mulheres frustradas, que às vezes profissionalmente elas estão super bem sucedidas, mas a vida pessoal está um fracasso. Maravilhosa ela. Olha aqui. Eu admiro muito ela, porque... Outra visão. 4 filhos. 4, falei 3, né? Tem uma a mais aí. Meu Deus do céu. Uma parte super feminina. Olha aqui o corpo dela. Então, para mim, ela é um exemplo, que sabe? legal. Porque ela joga real mesmo, assim, sabe? De como que ela mostra muito técnicas de defesa pessoal. E ela não deixa de ser uma matriarca, assim. Ela se posiciona como esposa, ela se posiciona como mãe, ela se posiciona como atleta, tudo em equilíbrio. Sem forçar, sem... Então, não desmerecendo quem faz uso, igual, né, você falou. Só que porque tem gente que faz uso para competição, é diferente, né? Tem as consequências. Agora, a questão de você lutar e você tomar para você ter mais força, eu acho que já não é nem muito, como é que eu falo? Honesto,
sabe? Sim. Porque que nem você falou, você vai competir com alguém que tem 3 vezes força mais que você, porque tá fazendo Tinha que uso. ser separado, né? Tipo, Tinha que ter o doping. tinha que ter o nome, modalidade Ih, não tem doping? dos transformados. Eu acho que tem pela federação. Pela Tá. federação. Mas, por exemplo, que nem esse Campeonatos. sul-americano não tem doping. Não tem. Não tem. Esse que a gente participa, que nem eu não sou da federação. Se eu fosse me federar agora, eu teria que ficar mais 2 anos com a faixa branca. Então, esse ano vai ter a... como que fala? Agora deu um É tipo branco. uma prova para mudança de faixa? É assim, a cada 6 meses está mudando algumas regras. A cada 6 meses tem a graduação. A gente começa com a faixa branca e a cada 6 meses você recebe uma fitinha que é o Dan. A cada 4 DANs você muda de faixa. Ah, tá. Da branca para azul, se for ver a cada 6 meses, mas isso está mudando e varia de academia para academia. Estou falando É pela 2 Grace. anos, né? Porque 4... É, 6 6 em 6 meses, 2 anos de faixa branca. Mas vai ter algumas mudanças agora, né? A azul, são 2 anos com a azul. Se eu fosse federar agora na branca, aí eu ficaria mais 2 anos com a branca. Eu ia bater recorde nacional, eu acho, de faixa branca. Então, eu vou para azul, aí eu posso federar que eu vou ficar 2 anos na azul sendo federada. Com a federação, esse que a gente participou é o campeonato CBJJE, que é estadual, né? CBJJF é da federação. Então, aí são competidores que são federados, que são paga uma anuidade para você ser federado. Sim. Vai chegar um ponto que todos terão que ser federados. Ah, tá. A ideia, assim, entrou, no futuro já vai ter que fazer parte da federação, né? Entendi. Mas, assim, os competidores, igual o Mica Galvão, que já é atleta, que vive do jiu-jitsu, então... ele que é federado, ele vai para competições fora do país. Ele quando fala campeão mundial pela federação, eu não sei se esse ano aconteceu em Miami, aí é campeão do mundo mesmo, sabe? Competiu com lutadores do Japão, dos Estados Unidos, de outros países, ali naquele lugar. A Kira Grace que você falou, ela é mundial. Ela mundial. É mundial. Meu Deus, já pensou em levar uma surra também? É, mundial. No caso dela, já é. Então, assim, são atletas assim, de nível elevado. Sim. O Sensei participou agora do brasileiro pela federação. Então, aí são os competidores de nível já... são competidores mesmo, que normalmente vivem do jiu-jitsu, né? Sim. E aí tem em Curitiba, tem em vários estados do Brasil e fora do Brasil também. Esse da CBJJE, normalmente, a gente vai mais em São Paulo, né? Que tem. Mas tem em outros lugares também, mas é estadual, né? Mas o federal que é os mais importantes, assim, que o pessoal vai, sabe? É claro que você já comentou com a gente que você vai agora cuidar de você, né, do seu filho, mas você vai continuar treinando, né? Vou continuar treinando. Sim. Só não vai competir, né? Competir, Mas dá um mais. tempo nas competições. Isso. É lógico, não pode parar de treinar mesmo, não. Ainda mais mas, que, assim, pelo motivo que você começou, né? Isso, mas pro ano que vem, assim, você tem algo em mente, assim? Falou, não, o meu sonho é chegar, ir pro Mundial. Você tem alguma coisa em mente, assim, ou não? Pro futuro, vamos dizer assim? No momento, só não. federar. Entrar pra federação. Entendi. No momento, se graduar e ir atrás da parte financeira de fazer parte da federação. Você tem apoiadores, patrocinadores que te ajudam aqui na cidade? Para ir para a competição, eu tive o apoio da prefeitura. Sim, legal. E da que é muito bom Ultra isso, Popular. né? Da Ultra Popular. Eles patrocinaram a Ultra Popular, deu suplementos, porque viu que caloria eu precisava, sim, então eles deram pré-treino, whey, creatina, sabe? Eles deram um kit, assim, nossa, eu fiquei muito feliz. A prefeitura patrocinou na parte de transporte, alimentação e inscrição. A secretaria, mais uma vez, acreditaram em mim. Muito bom, muito Nossa, bom. foi muito bom, porque, assim, mulher...
eu não estou desmerecendo a idade, por favor. É que com 42 anos você está iniciando. Normalmente o pessoal que está no auge lá, eles estão com 18, 20 e poucos anos. Então, metade da sua idade, né? Tipo assim, representar a cidade. Eu fui com esse peso assim de representar a cidade. Representa a mulher no jiu-jitsu, sabe? Não foi só eu de mulher, foi a Rafaela também que ficou em segundo. Ela participou lá na parte adulta, sabe? Ficou em segundo lugar. Legal. Então, quer dizer, fomos em 2 agora. Na próxima, quantas vão, entendeu? Então, tá levando o nome da cidade. Incentivando outras mulheres. Né? Do bolso, porque que nem... É diferente do futebol, que às vezes consegue o patrocínio. O fato de ter conseguido da prefeitura, deles acreditarem. Esse apoio foi fundamental. Foi legal. Assim, com certeza. O que eu lembrava, tinha momentos que eu falava, eu vou desistir. Só que eu lembrava que por trás tinham pessoas que estavam falando, eu acredito em você. Em mim, eu acredito em você. Eu ouvia, sabe, isso das pessoas. Eu acredito em você. O sensei mandando, sabe? Cada palavra de incentivo. Então, eu precisava acreditar em mim. E aí, esse apoio que você recebeu foi nas 3 competições? Da prefeitura. Aqui foi prefeitura que me apoiou e um anônimo. Aqui foi uma anônima, uma amiga anônima que não quis se expor. Aqui foi um anônimo, a prefeitura e a ultrapopular, né? Entendi. Fora na parte financeira, né? Sim. Porque a psicológica foi muitas, assim. Então, tinha que para ter um mim apoio chegar... fechado com todos, né? Mas eu acho que isso vai acontecer. Vai acontecer, se Deus quiser, isso. a gente acredita, sim. Até porque você tem se destacado bastante. No primeiro gente... que foi, já ganhou um ouro. Então, isso aí, olha só. Eu não acreditava. Até aqui no PAN, a hora que falou que a primeira luta, que ela era forte, parecia um ferro que eu tava puxando. Eu achei ela muito forte, né? A hora que ele falou que ele ergueu o meu braço, tem um vídeo que eu olho e eu... Tipo, certeza. Tá certo disso, né? Porque ela era forte realmente. Então, é muito bom, sabe? Assim, ver tudo isso. Ver que as meninas que eu competi, você faz amizade, tudo. Elas têm algumas que são patrocinadas, que eu vi. E isso, para nossa cidade, é bom para destacar o jiu-jitsu de uma forma positiva, sabe? Que às vezes acontece algum incidente e leva para o lado negativo. Então, para chamar... Tem academia aqui que está com mais de 8, mais de 7 crianças já no jiu-jitsu. Já tem aqui em Jales mais ou menos umas 10 mulheres que praticam. Eu estou fazendo mais ou menos que eu lembro. Sim. Tem mais de 10 a mais mulheres no jiu-jitsu aqui em Jales. Que é pouco, né? Se for ver. Assim, pro tamanho da cidade. Ainda está no início. Tem que ter um incentivo, né? Por isso que a gente fala, tem que ter um incentivo, né? Da prefeitura, de outras pessoas. O esporte é muito bom, tira as pessoas da criminalidade, né? Elas aprendem a se defender. Eu acho o esporte, assim, importantíssimo para a criança mesmo, para eles crescerem, né, já praticando alguma coisa. E fica aqui também até o convite para as pessoas que estão nos assistindo, você que quer de ir lá apoiar, conhecer. E também apoiar a Luana. Isso, é um espaço que a gente também, né? Mas é uma forma bom, da né? gente também ajudar, né, a propagar mais ainda a sua história. E também deixar aberto para as pessoas que querem apoiar você, o seu trabalho. É claro que você vai passar por um tempo agora. Não, mas pode apoiar outras, pode apoiar né? outras pessoas também. E você vai voltar, com certeza, né? A gente... Então, tão vitoriosa assim, eu tenho certeza que não, mas só questão de tempo mesmo. É muito bom, assim, ver você sorrindo. Porque, tipo assim, aqui a gente deu várias risadas e tal. E eu fiquei pensando, né? Talvez, às vezes, as pessoas, elas passam por um trauma. E aí, elas não têm mais uma força, assim, nem de sorrir mais. De buscar isso que você foi buscar, né? Que Foi muito interessante isso que ela tipo fez. assim, você...
se sobressaiu, né, no trauma que teve e conseguiu tirar coisas boas. É aquela questão da pérola que eu sempre falo, né? Que você usa uma coisa ruim para transformar aquela dor, aquela coisa ruim em uma pérola, uma joia mesmo, né? Sabe da história da ostra? Já falei aqui em outro episódio. A ostra, ela produz a pérola. Porque entrou um grão de areia nela e aquilo lá incomodava tanto ela, fazia ela sofrer tanto, que ela criava um muco de proteção em cima daquela dor, daquele grão de areia. E aquele muco produzido camada por camada produz uma joia, que é a pérola, né? Produz uma pérola. A dor. Isso. Então, tipo assim, você pegou a sua dor, aquele trauma que você teve, e produziu um muco em cima até virar uma pérola. Transformou ela em pérola, né? Que é isso, né? Que tá acontecendo. Você está transformando aí, ó, em várias pérolas, né? Em várias joias. E é muito bom, assim, ver você sorrindo. Que você se sobressaiu, né? Você conseguiu, você venceu essa dificuldade, né? Esses traumas, porque, meu Deus, eu me coloco num lugar, assim, olha a situação que ela passou e quase morreu. E o que ela transformou. Foram várias, né? As lutas foram várias até chegar hoje aqui. Sim. Além daquilo que aconteceu em casa, veio também as dores físicas. Sim. Dor no ombro, sabe? A do joelho, que nem de não poder andar. Na hora que eu cheguei, que eu travei, aquela hora de eu me ajoelhar e clamar para Deus, tipo, tira essa dor. E ver que Ele tirou. Voltar a correr, sabe assim? Voltar a andar normalmente, sem mancar. Voltar a treinar. Eu lembro que um amigo falou, Luana, eu te via treinando com dor. Eu quase chorava, sabe? Quantas vezes eu saía lá para fora para chorar. Porque eu falava, eu não vou conseguir mais, eu estou no meu limite. E passar por cima desse limite, sabe? Em oração, embaixo de oração. Eu preciso de ajuda, porque eu não tenho condições financeiras de ir atrás de ajuda para ver o que está acontecendo no meu joelho. Então, era debaixo de oração, pedindo, sabe? Olha por mim, eu preciso cair para poder me levantar, eu preciso conhecer o chão para poder alcançar um nível espiritual, intelectual melhor, então que eu caia. Eu preciso descer para me levantar, eu preciso diminuir para crescer. Então, enfatizar que eu sempre falo, Deus está no controle. Se for para Ele me quedar, para mim aprender no chão, que seja feita a vontade dEle. Se for para Ele me ressaltar, para que erguer outras pessoas, que Ele me coloque nesse nível. Eu estou à vontade dEle. No momento eu falei, eu, como uma estafa física, não quero me resguardar, porque está dentro dos ensinamentos dEle o autocuidado. Sim. Como que eu vou sem me cuidar? Também, né? Que é templo, meu corpo né? É um templo, então eu preciso cuidar. Eu não sei o que vai acontecer, né? Tipo, dessa água eu nunca beberei, a falar isso, né? Mas é tudo para a honra e glória dEle, porque se eu estou aqui hoje, Ele permitiu que isso acontecesse. Se eu estou andando, se meu joelho está bom, sabe, se minhas articulações estão bom, Ele permitiu tudo isso. Sim. Ele permitiu que essas pessoas chegassem até mim, que elas me vissem. Ele permitiu que vocês me chamassem aqui. Então, tudo... para contar mesmo essa história, para a honra e glória de Deus. Para a honra, né? e glória dEle. É uma forma também de você transformar outras pessoas, né? Sim. Com o seu exemplo. Como eu falei até nos bastidores, a nossa dor, a nossa maior dificuldade, ela está ligada ao nosso propósito de vida também, né? De ajudar outras pessoas, né? E eu acho que você tem feito isso, né? Você tem ajudado outras pessoas, você tem sido exemplo, né? Para tantas pessoas aí. Quando eu li o testemunho e tal, né? Sim. Fala assim, meu Deus, é um exemplo mesmo de superação, de como que Deus age mesmo. Eu acredito que é isso que o Israel falou, né? A dor está ligada ao propósito. Sim. Então, que você seja usada mesmo para incentivar outras pessoas, para ajudar outras pessoas que passaram ou por algo semelhante, ou por qualquer outro tipo de dor, mas que é uma dor, é um trauma, né? Sim. Muitos enfrentam depressão, né? Isso. Depressão, luta contra si mesmo, contra
os monstros internos, porque tem os externos e os internos, né? Exatamente. E aí, vamos para o nosso momento? Vamos. Nós temos 2 momentos aqui no NecoCast. E a gente vai começar agora com o que chama sinônimos. A gente vai dar algumas palavras, a gente separou algumas palavras que a gente acredita que é importante. E você fala o que significa para você. Tá bom. Tá bom? E pode desenvolver, não precisa só ser aquele... toma lá da cá, tipo, rapidinho. Se quiser também, pode ficar à vontade. É um momento seu mesmo, tá? Tá. Família. União. Família base. União. Se você não respeitar a sua família, não tiver lealdade, fidelidade com a sua família, você não consegue oferecer isso a mais ninguém. E trabalho? O que significa para você? Eu falo que você não escolhe o trabalho que te escolhe. Às vezes, quando você escolhe o trabalho, você não consegue desenvolver. Mas quando você é escolhida pelo trabalho, igual a enfermagem, assim, cuidar, né? Falo que a gente é escolhido. E você faz com amor de verdade, sabe? Porque você age com compaixão ali dentro, né? Então, a sensação é maior que a parte financeira. A prosperidade vem consequente do amor que você dedicou nesse trabalho. Mas ele está em terceiro lugar, né? Assim, você não pode colocar ele à frente das prioridades, né? Lazer. Lazer. Ai. Tem lazer? O que você gosta de fazer? Lazer para mim. Lazer para mim, eu acho que é você está em êxtase assim de amor, de paixão, de companheirismo, de estar com a pessoa que você ama. Você pode estar no lugar mais simples. Se você está com quem você ama, se torna o lugar mais especial do mundo. Mais Isso importante. eu já vivi. Eu acho que tocou na ferida. Eu acho que o lazer, para mim, é você estar com quem você ama de verdade. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Se você não tiver com aqueles que você ama de verdade, não vai ter lazer nenhum. Mas se você tiver com quem você ama, o arroz vira picanha. A abóbora vira picanha. Tudo vira. Eu acho que lazer é você estar com quem você gostoso, ama. Né? Eu já tive a experiência de viver isso. É uma conexão tão grande que é viciante. Você quer aquilo todos os dias. É o amor verdadeiro. Muito bem. E dinheiro? O que representa? Dinheiro é consequência do amor. De você acreditar que quando você faz com prazer, aquilo vai prosperar. Ele é muito bom desde que ele seja suficiente para o seu bem-estar, sabe? Igual fala, que me deu o suficiente para que eu não me torne arrogante ou acima de ninguém, mas que eu tenha dinheiro suficiente para ter uma vida digna, para não fazer mal para ninguém e para poder suprir as necessidades minhas e do meu filho. O suficiente para ter uma qualidade de vida, de saúde, de bem-estar. Né? É um assunto polêmico. Política. Política. Nossa, é um assunto que gera tanta discussão, né? Eu sou... Dá licença. Toda. Eu sou a favor de a gente estar num país autossuficiente e tá perdido, assim, né? Então, falar de política, eu tenho um lado, né, que eu Você acredita, que eu né? acredito, só que eu tento não entrar muito porque eu vou estar entrando em pessoas, né? Comando de pessoas, assim. Então, quando você tem fé, indiferente de quem está no comando, você está acreditando que Deus está no controle de tudo e tirando o foco de quem está no comando do país. É claro que eu vou fazer a minha parte como cidadã de fazer o melhor e não acatar o que tiver de errado dentro de lá. Preservar a verdade, a igualdade
e a proteção na parte de educação, na parte de saúde, né? Não estou feliz com quem está atualmente, porém faço a minha parte como cidadã, né? Não defendo quem estava antes, assim, tipo, mas assim, como que eu posso dar meu ponto de vista? Não aprovo quem está no comando, porém não defendo quem estava antes. Não defendo, porque assim, a gente quer melhor. A gente quer alguém que venha trazer paz num país que está em guerra. A criminalidade está em altíssima. Então, a gente preza pela segurança, para os policiais serem bem remunerados. Sim. Eles estão dando a vida ali. Entendeu? Eles estão no campo de batalha mesmo. Para eles terem proteção, muitos estão se suicidando, porque a pressão psicológica é muito grande, sabe? A parte da saúde, quem vai entrar em greve, quem vai deixar um paciente sofrendo para entrar em greve? Então, eles veem essa fraqueza e não remuneram. Aí as pessoas trabalham em 2 lugares, ficam doentes, sofrem acidente, morrem na pista porque está indo de um serviço para outro. Sim. Então, assim, está num momento tão crítico, sabe? Assim, de estafa, de sobrecarga de trabalho, de serviço escravo, que isso tem que ser mudado. O crime está aumentando, está dando margem para os criminosos e nós estamos à mercê deles. Nós estamos aprisionados e os que deveriam estar presos estão na rua. Então, eu sou totalmente contra isso. A parte de política, sei pouco. Essa discussão eu sou falha. Isso vai longe, né? Eu não consigo debater isso, porque eu vejo mais as situações, sabe, assim, do que está acontecendo. O caos. Eu estou vendo o caos se manifestando e a casa caindo e os poderosos dominando, sabe, assim, matando, passando por cima de valores para a conquista de poder, infringindo todas as leis espirituais, né? Sim. E a última palavra, mas não menos importante, Deus. O que representa para você? A verdade, o caminho e a vida. Deus é tudo. Deus está aqui. Deus o tempo todo. Ele é minha base, Ele é meu professor, Ele é meu pai, Ele é que me conduz. Ele é teu sensei. Ele é meu sensei, puxa minha orelha, me derruba, corrige, me cura, me ama incondicionalmente. Pega no colo, me conduz, me protege o tempo todo. Deus é tudo para mim. Ele está em primeiro lugar, né? Muito bom. E para Ele, por Ele, tudo isso está acontecendo, né? E eu sei que eu sou falha, que eu erro muitas vezes e peço perdão, né? Mas assim, para mim Deus me trouxe o Emanuel de situações que eu não esperava, mas me trouxe meu filho. Que nome lindo também que você deu. Foi um propósito. Eu achava Deus que eu não podia conosco. ser mãe. Eu estava velha para ser mãe, eu achava, né? Com quantos anos você teve ele? 39. 39. 38 para 39. Então, eu fiz um propósito. Caso eu tivesse um filho homem, seria Emanuel. Se fosse uma menina, seria Ana, porque a Ana era estéril, né? Então, veio Emanuel. Veio Emanuel. E aí, é para a honra de Deus mesmo, assim, que Ele protege a gente o tempo todo, né? Que lindo. E agora vamos para o nosso momento Ecoar. Eu gosto dessas coisas. Israel me obriga a fazer isso. Eu vou fazer um drama e depois o Di vem, né? Não, pode fazer seu drama hoje. Vou deixar você à vontade. Luana, a gente está no final dos tempos. É o último dia do mundo. Sabe aqueles filmes de Armagedon, acabando o mundo? Aquela televisão chuviscando assim. Não é o presidente dos Estados Unidos que vai aparecer, mas vai ser a Luana para dar um recado para o mundo, para que possa ecoar.
pense que esse microfone aí e essa câmera aqui, você vai olhar diretamente para ela, está sendo transmitido para o mundo inteiro mesmo. E aí vai ter um momento que só vai aparecer você. Qual o recado, qual o conselho? Imagine que daqui 10 anos alguém vai olhar e você vai deixar um recado e isso pode transformar a vida dela. Imagine então, esse microfone e essa câmera aqui sendo transmitido para o mundo inteiro. Qual recado, qual conselho, algo que está no seu coração, você deixaria para ecoar para o mundo? Junte-se com a sua família. No último momento de vida, é com eles que você deve estar. Com a sua família. Com as pessoas que você ama. Né? Salve a sua família. Dê a vida pela sua família. Se for para salvar eles, salve a sua família. Dê a vida por eles. Mas eu já tive vários sonhos com relação a isso, de estar num momento de caos. Inclusive, essa noite eu sonhei isso. Que estava vindo um grande furacão. A única coisa que eu corria atrás era da minha família, juntar todos eles, ainda que eu perdesse minha vida, mas que eu salvasse a deles. Ou que morrêssemos todos juntos. Eu sei que no final da vida, às vezes a gente vai estar sozinho, mas o que puder fazer para estar junto com eles, perto de quem você ama, faça isso, porque na hora da dor são eles que estão com a gente. Uau! Muito bom. Muito bom, hein? Que episódio sensacional. Assim, eu fiquei muito comovido com toda a sua história, tudo o que aconteceu. E assim, a gente sabe que muitas mulheres passam por isso. E você usou dessa dor, se transformou totalmente e hoje é um incentivo para muitas mulheres, para muitas pessoas. E fica aqui a história dela, né? Com certeza. E o propósito de Deus é a família, nós cremos nisso, Sim. de acordo com a mensagem que você deixou aí por último. A família realmente é importante na nossa vida, né? Talvez se a pessoa ela tem dificuldade com a família, que ela possa buscar, né, a se conectar novamente. Se não for possível, que ela tenha pessoas que ela considera como família perto, né, que possa ajudá-la, que tenha aquele sentimento genuíno de família mesmo, né? E parabéns, Luana, pela tua história, por ter coragem de vir contar. Pela sua atitude, né? Ter vindo aqui. Pelo também não só de contar tudo que aconteceu, mas de buscar de uma forma muito bonita, né? Superar tudo que aconteceu e incentivar as pessoas, incentivar as mulheres, né? Que isso é realmente muito importante hoje. É assim, que nem antigamente as espartanas eram guerreiras, né? Só que elas eram muito da parte masculinizadas, né? Desculpa. Mas eu falo muito da feminilidade, que você pode vencer com a sabedoria, com a sua feminilidade, com a sua busca interior mesmo de melhorar. Eu me comparo muito com a leoa. A leoa enfrenta o leão e ela morre, às vezes, no combate para proteger a cria. Porque no reino animal, às vezes, o macho ele mata os filhotes, né? E a fêmea que protege a cria, que nem o macho protege a fêmea protege a prole. Então, a mulher como uma leoa, o que for preciso ela enfrentar para proteger a cria, ela vai fazer. Assim como o homem faz de tudo, que eles saíam para a guerra e deixavam as mulheres protegidas, né? Elas não iam para combate. Então, hoje em dia, o que eu falo muito das mulheres, para a autodefesa e para a defesa da prole, para a defesa dos filhos, que elas lutem para se defenderem e para defender o seu filho. E que acreditem na sua força interior, na sua sabedoria, na força que vem de dentro, que é a ligação com Deus também, que eu acho isso muito importante. Eu gosto muito da figura da leoa, sabe? Assim, que ela tem, né? E a gente quer agradecer por você ter vindo, aceitado o convite, de estar aqui. Foi muito bom te receber, Ai, conhecer obrigada. a tua história.
Com certeza, esse episódio vai ecoar, como a gente sempre fala aqui, que é o grande intuito do EcoCast. Amém. É isso. Muito bom, pessoal. Queremos agradecer vocês por terem ficado até agora. Ó, não se esqueça de curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal e também você que quer patrocinar aqui a Luana, fica o convite aí mais uma vez, né? A gente vai deixar o QR Code dela aí com o Instagram. E obrigado mais uma vez. Vamos ecoar. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.